Fala galera! Vamos começar então mais uma aula do nosso curso gratuito de Física. E na aula de hoje nós vamos ver os problemas de aplicações das leis de Newton. Sabe aqueles problemas com bloquinhos para tu achar força, para tu achar aceleração, que tu não conseguia resolver na tua escola? Pois bem, hoje tu vai aprender a resolver esse tipo de problema para ir bem na tua prova de Física. Eu sou o professor Eric e já peço, dá uma força aí pro senhor, dá um like aí no vídeo, te inscreve aqui no canal se tu ainda não é inscrito e clica no sininho para tu receber notificações. Assim, cada vez que a gente posta uma aula nova, tu vai ficar sabendo. Pois bem, galera, vamos então à nossa aula. E eu te garanto, a aula de hoje, na verdade, vai ser como se fosse uma receita de bolo. Uma receita de bolo, professor? Como assim? Eu te falo que resolver esses problemas da dinâmica, lá com os bloquinhos, com os corpos, nada mais é do que seguir um roteiro pré-determinado, seguir um passo a passo. De forma que se tu seguir bem direitinho esse roteiro, cada passo, tu vai poder resolver qualquer problema. É claro, é evidente que alguns problemas serão mais difíceis, mais trabalhosos do que outros, mas sempre seguindo esse modelo que eu vou te passar aqui, tu vai resolver qualquer problema. De que tipo de problema que eu estou falando? Tipo esses aí, ó, 3 exemplos. Então aí, olha só. Temos 2 bloquinhos presos num fio e um dos bloquinhos sendo puxado por uma força, ou por exemplo, 2 bloquinhos em contato um com o outro e estão sendo empurrados por uma força, ou até ali, ó, 2 bloquinhos presos por um fio e esse sistema sendo amarrado numa roldana. Esse tipo de problema a gente vai resolver usando esse passo a passo aqui também. Esse passo a passo também vale para o plano inclinado, tá? Que nós veremos mais tarde nessa aula. Como que é esse passo a passo? Tem 2 maneiras de tu seguir o passo a passo. Eu, particularmente, prefiro esse passo a passo aqui da esquerda, ok? Mas igual a gente vai ver os 2 tipos. Como que é o passo a passo? Primeira coisa, apareceu lá o problema com os bloquinhos. O que que tu faz? Tu vai colocar, pode até desenhar ele separadamente, assim, da figura, e aí tu coloca as forças que estão atuando em cada bloquinho. Essas forças podem ser qualquer uma das forças que a gente já viu nas aulas passadas. Força peso, força normal, força elástica, tração, força de atrito. Aí cabe a ti identificar ali no problema quais forças estão atuando, né? Ah, se o bloquinho está preso num fio, tem a força de tração ali, né? Se ele está em contato com a mola, pode ter ali a força elástica. Então, identifica as forças que estão atuando em cada bloquinho e, claro, a orientação certinha das forças. Depois que tu fez isso, o segundo passo que tu vai fazer é o seguinte. Tu vai pegar e tu vai montar equações para cada bloquinho, seguindo a segunda lei de Newton. Lembrando, o que é a segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Tu vai identificar ali se as forças têm sentidos contrários, se têm o mesmo sentido, e aí tu vai identificar quanto vale a força resultante e dizer que isso é igual a massa vezes aceleração. Isso para cada bloquinho. Depois que tu tiver uma série de equações, tu vai ter lá as variáveis que tu já sabe, que o problema te deu. Vamos supor, o problema te deu a massa do bloquinho, pode ter te dado a aceleração, às vezes. E tu vai ter as incógnitas, aquilo que tu não sabe. E aí o último passo é tu pegar esse sistema de equações que tu tem e encontrar as incógnitas. Resolver o sistema de equações. Da mesma forma lá da matemática que tu tinha as técnicas para resolver o sistema de equações, por substituição, adição, tu resolve aqui também. Aí tu pode falar, nossa, senhor, não entendi muito bem. Calma que a gente vai resolver um exemplo, isso vai ficar mais claro. A outra forma de resolver esses problemas dos bloquinhos é tu fazer o seguinte. Tu pega os 2 ou 3, quantos blocos tiverem, tu junta os blocos num só. Isso aí, tu imagina que todos os blocos são como se fossem um só. Isso aí vira o sistema, ok? Aí, depois, o que tu vai fazer? Tu vai colocar as forças atuantes no sistema. Muito cuidado, e no exemplo que a gente vai fazer isso vai ficar bem claro,
que quando tu faz isso, muitas vezes, tu elimina, entre aspas, algumas forças que tinham ali. Pode eliminar uma tração, uma força de contato, a gente vai ver isso. Depois, o que tu vai fazer? Tu vai aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, para todo o sistema. E aí tu vai achar a aceleração do sistema, de todos os bloquinhos. Feito isso, depois que tu achou a aceleração do sistema, tu pode voltar para a figura original, para o problema original, com todos os bloquinhos, e aí tu pode achar, se o problema te perguntar, o valor de alguma força que tem ali, uma força de tração, alguma força elástica. Tá? Bom, esse é o passo a passo que tu faz para resolver qualquer problema de dinâmica. Vou agora mostrar um exemplo para ti, para que isso fique bem claro. Se tu quiser, tu pode fazer assim, tu pode pausar o vídeo, tenta resolver antes do SOR e depois confere comigo se a tua resolução está certa. Muito bem, vem comigo e vamos resolver uma questãozinha. Bora lá! Bom, pessoal, vamos resolver aqui uma questão da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na verdade, é um enunciado para duas questões. Vamos dar uma olhadinha no problema. Dois blocos de massa M1 igual a 3 kg e M2 igual a 1 kg, ligados por um fio inextensível, podem deslizar sem atrito, ou seja, não tem atrito nesse problema, sobre um plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força horizontal F de módulo igual a 6 newtons, conforme a figura a seguir. Então, esse bloquinho está sendo puxado por uma força de 6 newtons. Aí a primeira pergunta que ele faz é: as forças resultantes sobre M1 e M2 são, respectivamente, aí ele pede os valores, e a outra pergunta é: a tensão no fio que liga os dois blocos é tanto. Então, ele quer as forças resultantes sobre cada bloco e o valor da tração no fio. Vamos resolver, então, usando aquele passo a passo. O que a gente faz? Pegamos os dois bloquinhos, até podemos desenhar eles aqui ó, separadamente, para ficar mais organizado. Ó. Então, desenhamos aqui separadamente. E a gente coloca as forças atuantes em cada bloco. Vou começar pelo bloco M1. Quais forças estão atuando nesse bloco? Aí tu vai relembrando as nossas aulas passadas. A gente vai ter a força peso, né? Ele tem massa, então ele tem peso, está na terra. Ele está apoiado no chão, numa superfície horizontal, então também tem a força normal, que é sempre perpendicular à superfície, então no caso aqui é para cima, tá aqui força normal. E a outra força, ó, ele está ligado num fio, o fio está puxando ele, então também vai ter sobre ele a força de tração. Aí, essas são as forças atuando nesse cara. Vamos para o segundo bloquinho. Vamos botar as forças atuando nele. Também tem peso sobre ele. Normal, força normal também. Também está apoiado no chão. Além disso, eu vou ter essa força F, que a questão me indica ali. Força F. Tá? E eu também tenho a força de tração, pois ele também está preso no fio. No caso do bloco M2, a força de tração está para esse lado, para a esquerda. E detalhe, a tração aqui, atuando nos dois blocos, tem a mesma intensidade. Por quê? Porque eles estão presos no mesmo fio. Então, é o mesmo valor de tração. Muito bem. Coloquei aí as forças atuando nos blocos. Aí, qual era o segundo passo? Era montar equações, certo? Com as forças atuando ali. Vamos começar a montar equações para o bloco M1. No bloco M1. O que a gente tem? Na direção vertical, ele não se mexe. Ele não sobe nem desce. Então, na direção vertical para ele, não pode ter força resultante. Então, as forças que estão na direção vertical devem se anular. Quais forças estão na direção vertical? É o peso e a normal. Logo, neste caso, o peso dele é igual a normal. E quanto que vale essas forças? Bom, peso é o quê? A massa vezes gravidade. A massa dele é 3 kg, a gravidade é 10. 3 vezes 10, 30 newtons. Tá. Aí, na horizontal,
horizontal, o que acontece na horizontal? Na horizontal sobra força, tem força resultante. Só tem uma força atuando nele, que é a tração. Né? A tração que é a força que puxa ele para a direita. Então, nesse caso, a gente escreve assim, ó, que a tração é igual à força resultante, neste caso. E força resultante, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Substituindo até o valor que a gente sabe, eu sei que a massa do bloco 1, pelo enunciado, é 3 kg. Então, a tração é igual a 3A. Ó, aqui a gente tem uma equação, vamos guardar ela. Tração igual a 3A. Agora, a gente faz a mesma coisa para o bloco M2. Como é que vão ficar as equações para ele? Na direção vertical, a gente vai ter a mesma coisa. Peso é igual a normal. Mesmo esquema, porque ele não sobe nem desce, verticalmente não temos movimento. Então, peso é igual a normal, que no caso dele, o peso dele vai ser m de massa 1 vezes gravidade 10, 1 vezes 10, 10 newtons. Agora, toma cuidado, o que a gente vai ter na direção horizontal? Ó, toma cuidado na hora de montar a equação na direção horizontal. Na horizontal, tu tem a força F para a direita e a força de tração para a esquerda. O bloquinho M2 está sendo acelerado para a direita. Ok? Bom, então como é que vai ficar a equação usando a segunda lei de Newton? A força F menos a força de tração. Por que menos? Porque são forças em sentidos contrários. Isso vai me dar a força resultante, que é massa vezes aceleração. A força F eu sei que vale quanto? 6 newtons, isso o enunciado me dá. Então, 6 menos a tração é igual a massa do bloco 2, que é 1, vezes A. Então, 6 menos T igual a A. Maravilha! Aqui que entra a parte do terceiro passo, que é o sistema de equações. Ó, olha as duas equações que eu tenho. Essa daqui referente ao bloco 1 e essa daqui referente ao bloco 2. Então, eu tenho duas equações e, a priori, eu tenho também duas incógnitas, que são a tração no fio e a aceleração no sistema. Então, agora nós temos que resolver o sistema de equações. Vamos resolver por substituição. Olha o que eu vou fazer. Eu sei que a tração é igual a 3A. Tração é igual a 3A. Então, eu vou pegar isso e substituir na segunda equação. E aí vai ficar 6 menos 3A, que é o valor da tração, igual a 1A. Então, 6 passa para lá, igual a 3A mais A, que é igual a 4A. Então, a aceleração do sistema é igual a 6 dividido por 4, que dá 1,5 metros por segundo ao quadrado. Né? Ficaria 3 meios, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Agora que eu tenho a aceleração do sistema, eu posso voltar aqui na primeira equação, substituo no lugar da aceleração 1,5. E aí eu acho a tração no fio. 3 vezes 1,5, o que é igual a 4,5 newtons. Essa, inclusive, é a resposta da segunda questão, que é o valor da tração no fio. 4,5 newtons. Respondendo a outra pergunta, o valor das forças resultantes sobre cada bloco. Bom, no bloco 1, a força resultante é a própria tração no fio. Então, 4,5 newtons. E já sobre o bloco 2, a força resultante sobre ele é a força F menos a força de tração. A força F vale quanto? 6. A tração, 4,5. Então, a força resultante fica 1,5 newtons. Então, a força resultante sobre o bloco 2 é de 1,5 newtons. E aí, a gente fica como gabarito, então, 4,5 e 1,5 corresponde à letra B para a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que é sobre o valor da força de tração, 4,5, letra D de Dinamarca. Mas vocês notem, então, o passo a passo que a gente seguiu. Colocamos as forças atuantes,
Depois, montamos as equações e aí resolvemos o sistema de equações. É sempre assim, pessoal. Sempre, sempre assim. Eu vou resolver agora essa mesma questão daquele segundo jeito que eu falei, só para mostrar para vocês e dar da mesma forma. Então, eu vou botar aqui os dois bloquinhos. São os mesmos bloquinhos ali da figura. E pelo segundo passo a passo, olha como é que tu faria. Tu imaginaria que os dois blocos são um só. Tu junta os dois blocos. Isso aí. Fica um blocão aqui. Aí eu imaginaria um blocão sendo puxado pela força F. Qual que vai ser a massa desse blocão? É a massa de todos os blocos somados. No caso, a massa do primeiro 13, a massa do segundo 1. Então, um blocão de massa 4 kg, sendo puxado por uma força de 6 newtons, certo? Bom, aí o que tu faz agora? Qual era o próximo passo? Tu vai aplicar a segunda lei de Newton para esse blocão para achar a aceleração do sistema. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. 6 newtons igual a 4 kg vezes a aceleração. Nota como deu o mesmo valor. A aceleração fica 6 sobre 4. 1,5 metros por segundo ao quadrado. Olha aí, ó. Viu como deu o mesmo valor? A mesma coisa, tá? Buenas. Aí o que tu faz agora? Aí tu pode voltar lá para o problema inicial. E agora que tu tem a aceleração do sistema, tu pode achar as outras coisas que o problema eventualmente te pede. No caso aqui, ó, nota como eu poderia achar a tração no fio agora. Ó, se eu pegar o bloco M1, eu sei que no bloco M1, a tração é a força resultante. Tração é a força resultante, que é massa vezes aceleração. Aí eu poderia pegar e dizer, a massa dele é 3. A aceleração achei antes que é 1,5. Então, a tração é 4,5 newtons. Poderia achar a força resultante sobre o bloco M2, porque força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, para achar a força resultante sobre ele, eu só pegaria a massa dele, que é 1, vezes a aceleração do sistema, que é a mesma, 1,5. 1,5 newtons a força resultante, como a gente já tinha encontrado anteriormente. Então, tá aí. Essas são as duas formas de tu resolver os problemas da dinâmica. E agora, nós vamos ver um tipo de problema específico, que, claro, tu também pode resolver com esse passo a passo, mas que tem uma sacada muito boa para facilitar a tua vida. Vamos ver agora plano inclinado. Essa é a segunda parte da aula. Vamos lá, vem comigo! Então, pessoal, vamos ver então plano inclinado, que é, na verdade, um nome bonito, um nome gourmetizado para uma rampa. Plano inclinado é uma rampa. Independente de se tem ou não tem atrito, é uma rampa. Bom, os problemas de plano inclinado, como eu falei, tu resolve usando aquele passo a passo. Tu vai colocar as forças atuantes nos blocos, aí depois tu vai montar as equações e resolver o sistema de equações da mesma forma. Mas, nesse caso específico do plano inclinado, tem uma sacada que é o seguinte, que vai te ajudar a resolver o problema, facilitando a tua vida. Olha só. Aqui eu tenho um bloquinho, esse bloquinho aí é azul, em contato com o plano inclinado, a nossa rampa. Eu chamei aqui de θ o ângulo do plano inclinado com o chão, tá? E a sacada do plano inclinado está o seguinte. Bom, está atuando no bloquinho a força-peso, certo? Está ali, força-peso. A sacada do plano inclinado está em tu pegar o referencial, XY, e aí tu gira o referencial de tal forma que o eixo X, está vendo aqui, ó, fique paralelo aqui ao plano. E o eixo Y, claro, perpendicular a isso. E aí a gente vai pegar e vai fazer, já que a força-peso é sempre para baixo aqui, né?
A gente vai pegar e vai fazer uma decomposição de vetores com a força-peso. A força-peso originalmente estava aqui. Aí a gente vai pegar a força-peso e fazer uma decomposição no eixo x e no eixo y. Se tu não sabe decomposição de vetores, tem uma playlist aqui no canal só sobre vetores, dá uma olhadinha lá. Então a gente vai trocar o peso por px e py, ou seja, a componente do peso na direção x e a componente na direção y, certo? Bom, agora, quanto que vai valer a componente x e a componente y? Isso vai depender do ângulo. Olha que doideira isso aqui. Nós temos aqui esse triângulo, ó. Esse triângulo aqui, ó. Se este ângulo aqui eu chamei de θ, nota que este ângulo é 90 graus, este outro ângulo aqui, deste triângulo, vai ser o complemento do ângulo θ, independente do valor do ângulo θ. Então, este ângulo seria 90 menos θ. Já este outro ângulo aqui, olha só quanto que vai valer esse ângulo. Esse ângulo entre o peso e o eixo y. Se este ângulo é 90 menos θ, este ângulo é o complemento de 90 menos θ, que é o próprio ângulo θ. Olha que doideira, onde é que surge o ângulo θ? Então, o ângulo θ está aqui, ó, tá vendo? Aí tu está vendo que o ângulo θ ele está adjacente à componente py. Tá vendo ali, ó? Ou seja, py, se tu lembra de decomposição de vetores, py vai ter a ver com cosseno, está adjacente. E o ângulo θ também está oposto à componente px. Oposto, está do outro lado, a componente px. Então, como é que a gente vai poder obter o valor das componentes do peso px e py? Px, como px está oposto ao ângulo, px vai ser p vezes seno do ângulo. E o py, como está adjacente, py vai ser p vezes o cosseno do ângulo, certo? Então, a sacada do plano inclinado para facilitar a tua vida está, ao invés de tu botar a força-peso atuando no bloco, tu vai trocar a força-peso por px e py. O px está na mesma direção lá do plano e o py perpendicular a isso. E quanto que vale essas duas forças? Px é p seno θ, py, p cosseno θ. Macetezinho para te gravar. Vamos lá, é tosco, mas tu grava. Px não é componente que está descendo? Px não está descendo? Então, se px está descendo, px é p seno. Px está descendo, px é p seno. Certo? E por que isso facilita? Porque tu nota que se o bloco ele desce na mesma direção que px, o px é a própria força resultante sobre o bloco. E tu nota também que outra força atuando no bloco é a força normal, essa daqui, força normal. Mas a força normal, tu nota que ela está em sentido contrário à componente py, e que também não tem movimento nessa direção y. Então, a força normal acaba sendo igual à componente y, py. Então, se uma questão te pede qual é o valor da normal estando no bloco, a normal é simplesmente igual a py. Certo? Maravilha. Se aparecer atrito no plano inclinado, não tem problema. O atrito vai ser mais uma força atuando ali, sempre contrário ao deslizamento ou à tendência do deslizamento. Aí, quando tiver atrito, a diferença é que a força resultante sobre o bloco, se ele estiver em movimento, claro, né? Pode ser que não esteja em movimento, mas se ele estiver em movimento, a força resultante vai ser o quê? Px menos a força de atrito. E tu pode calcular a força de atrito também, fazendo o coeficiente vezes a normal, e a normal que, por sua vez, é igual a py. Olha só como as coisas estão conectadas. Então, é só isso que eu quero que tu lembre do plano inclinado. Apareceu o plano inclinado? Ao invés de botar o peso, põe px e py. Certo? Vamos lá agora fazer um exemplo envolvendo plano inclinado. Segue aí comigo. Vamos lá, pessoal. Um enunciado, duas questões.
Vamos tentar resolver isso aqui envolvendo o plano inclinado. Então diz assim o enunciado. Na figura abaixo, um bloco de massa m é colocado sobre um plano inclinado sem atrito que forma um ângulo alfa com a direção horizontal. Considere g o módulo da aceleração da gravidade. Aí a primeira pergunta fala o seguinte: nessa situação, os módulos da força-peso do bloco e da força normal sobre o bloco valem respectivamente. Então, ele quer saber o valor da força-peso e da força normal, certo? Peso, pessoal, peso é sempre massa vezes gravidade. É o valor total da força-peso. Agora, a normal, o que tu vai ter que fazer? Segue aquele passo a passo. Bota as forças atuando no bloco, que aqui lembra, o peso tu troca por Px, ó, tá aqui, ó. Px e Py, faz a troca do peso por Px e Py. E tu também tem a normal, perpendicular à superfície, né? Então, tá para cá a normal. Certo? Bom, equações. Px é a força resultante, que é igual a massa vezes aceleração. Py vai ser igual a normal. Por quê? Não tem movimento na direção y. Então, a questão também quer o valor da normal. Basta eu achar o valor de Py, então. Vamos lembrar, Px é P seno do ângulo. Py é P cosseno do ângulo. Então, a normal, que é igual ao Py, vai ser igual ao peso vezes o cosseno do ângulo. Agora, peso é sempre igual ao quê? Massa vezes gravidade. Então, a normal vai ser igual a massa vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo. Aí, achou o valor da normal. mg cosseno θ. E só o peso vale mg. Então, nessa primeira questão, o gabarito fica a letra C. Aí, a outra questão pergunta assim: o módulo da força resultante sobre o bloco é igual a quanto? Ele quer saber o valor da força resultante, que é o Px. Px é a força resultante. Px é a força resultante. E Px vale quanto? P seno θ. Então, a força resultante vale P seno θ. Agora, o P de peso é sempre mg. Então, a força resultante é mg seno do ângulo. Esse é o valor da força resultante. E aí, o gabarito dessa questão fica a letra B. Complementando isso aqui, pessoal, uma pergunta interessante também seria qual é a aceleração do bloco, que não foi feita aqui, mas poderia ter sido feita. Aí, para achar a aceleração, basta lembrar que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que no caso é igual a mg vezes o seno do ângulo. Aí eu corto a massa, e aí a aceleração do bloquinho vai ficar igual a gravidade vezes o seno do ângulo. Então, um bloco, quando ele está num plano inclinado, ele vai ter uma aceleração que é igual a gravidade vezes o seno do ângulo, ou seja, sempre menor do que a aceleração da gravidade. Um cara que estudou muito isso foi Galileu Galilei, inclusive auxiliou ele muito nos seus estudos de queda livre, ele usou bastante os planos inclinados. Maravilha! Encerramos então mais uma aula, não te esquece, se tu gostou da aula, dá um like aí e te inscreve no canal para fortalecer aqui o Física em Foco. Te agradeço aí a tua audiência, nos vemos então numa próxima aula. Dá um tchau pro professor agora. Tchau!